E aí, povo? Beleza? Tudo em paz? Mais uma aulinha aí pra nós? Hoje tá meio frio, né? Tô com uma jaqueta aqui, ó. Friozão, friozão. Vamos lá então, povo. Seguinte, continuamos na aula no módulo 42, tá? O nosso assunto aí de nomenclatura. Só que agora vai entrar uma regrinha diferente aqui pra nós, ó. Nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Vamos começar falando aí dos alcanos. Quando está no presencial, costumo fazer essa aula tocada em alcano, alceno, alcino e assim vai. Mas aqui vamos fazer separadinho para não confundir muito. Então vamos lá. Quando a gente fala dos alcanos, pega a sua apostila, só reforçando, né? Página 230 da apostila 14. Quando a gente fala dos hidrocarbonetos, a gente estava classificando as cadeias e tinha um ponto onde a gente classificava a cadeia como cadeia ramificada. Lembra disso? Lembra disso, né? Desliga o celular aí, página do celular, presta atenção aqui, ó. Lembra que você tinha a cadeia ramificada? Então, quando você pega aquela cadeia ramificada, agora a gente vai aprender a dar nome para essa cadeia toda, beleza? Então você vai perceber sempre a presença de pelo menos um carboninho terciário ali, né, ou quaternário para ter essa cadeia ramificada. Claro que não existem só cadeias ramificadas, a gente viu cadeias normais, mas agora a gente vai ver como dar nome para essas cadeias ramificadas. Regrinhas, tá? Primeiro, vamos entender como tudo isso acontece. Para que uma cadeia seja ramificada, eu preciso entender como eu dou o nome para aqueles radicais, porque a gente sabe dar o nome para uma cadeia normalzinha, né? Uma cadeia linear ali. Então eu tenho 4 carbonos, but, só ligação simples, an, carbono, hidrogênio, O. Butano, então, seria uma cadeia com 4 carbonos e somente ligação saturada entre todos os carbonos. Mas e se eu pego agora e vejo um carbono para fora dessa minha cadeia principal? Vai ter que acontecer uma cisão homolítica para que eu tenha a formação de um radical. Tá? Então, quando a gente tem a ligação ali dos compostos covalentes, a gente está falando de ligação covalente na química orgânica, né? A metal e a metal. Então, você vai perceber que quando rompe essa ligação covalente, cada elemento dessa ligação fica com o seu próprio elétron. E aí, então, quando eles ficam com esse próprio, né, cada um com o seu elétron, eu formo os meus radicais, tá? Isso remete àqueles radicais livres, né? O pessoal que usa creme aí, creme que combate os radicais livres, anti-ruga, não sei o que. Vai nesse caminho aí, tá? São os radicais que são formados deixando valências livres que podem acabar, né, melhorando aí a atuação frente a alguns cremes. Mas o foco agora não é esse, né? Então vamos ganhar um tempinho aqui, ó, e pegar o primeiro exemplo. Então, ó, se eu olho para essa estrutura, você já aprendeu que quando tem um carbono, né, a gente vai classificar esse carinha ali, ó, como um radical, um hidrocarboneto que a gente chama de metano, beleza? 4 carbonos, ou melhor, um carbono, tô confundindo tudo aqui, eu tô pensando no que tá vindo na frente. Eu tenho um carboninho, um carbono aqui a gente usa o prefixo para um carbono, só tem ligação simples, continuamos com a terminação O porque é hidrocarboneto. Então esse seria o metano. Só que quando a gente tira um hidrogênio dele, a gente faz uma cisão homolítica, cada um vai ficar com seu próprio átomo, seu próprio elétron, desculpa. E aí você tem então uma ligaçãozinha, ó, ficando valência livre para o carbono, uma ligação livre. Então você fica com uma condição de formação de um radical. E como que eu dou um nome para isso? Então vamos lá, para a gente dar nome normal, a gente usava prefixo, infixo e sufixo, né? O início, o meio e o final. A raiz, né, o intermediário e o final ali da cadeia, a terminação. Várias opções. Agora a gente vai mudar a parte final. Ó. Quando a gente tiver aqui o sufixo, esse sufixo vai terminar em il ou ila, certo? Entendi nada, professor. Vamos lá, vamos para um exemplo. Ó. Se você pega, acho que está muito claro aí, né? Deixa eu dar uma diminuída no brilho aqui. Ó. Se você pega um carbono, eu tenho lá o CH4 metano, a gente acabou de ver ali. Se eu tiro um hidrogênio dele, ó, ficaria assim, ó, CH3 com uma valência livre. A terminação lá que a gente usava antes de, né, intermediário em relação a sufixo e infixo, metil ou metano, vai agora virar um metil. Então a gente vai mudar a terminação para il ou ila, certo? Isso envolve também, né, o infixo. Eu acabei colocando a flecha aqui só no sufixo, mas o infixo entra nessa regra também, né? A gente acaba tirando a terminação toda aqui, ó. A gente vai ficar com um prefixo por enquanto, tá?
Mas é que tem casos de radicais, aqui a gente está vendo o primeiro, né, um carboninho. Tem casos onde a gente continua mantendo o prefixo infixo, só altera o finalzinho, tá? Então por isso que eu deixei dessa maneira aí para vocês. Pegando aqui agora então, ó, 2 carboninhos, a gente chamaria de etano, um alcano ali. Tira um hidrogêniozinho de um deles, deixa uma valência livre. Ficou com uma valência livre, se ligando numa cadeia principal, nós temos então agora o radical etil, chamado também de etila. A gente usa mais esses primeiros, tá? O pessoal que fez o exercício da aula passada veio no plantão e perguntou: tinha uma questão lá que falava isopropil, eu não sei o que é isso, professor. Então, ó, o propil vai remeter a 3 carbonos, que vai tirar um hidrogênio, ele vai ser um radical, certo? Só que aí, ó, quando a gente entra para o radical com 3 carbonos, a gente precisa ficar atento a um detalhe. Vai ser sempre aquele isopropil que eu vi no exercício, professor? Não. O normal, ó, se eu pego 3 carbonos, prop. Normal para ele, se fosse um alcano, seria o propano. Mas eu tiro um hidrogênio, ele vira um radical. Então, ele virou radical propil. Então, nós teríamos ali o N-propil, N de normal, normal propil. Só que o propil, quando ele está ligado dessa maneira, né, no primeiro carbono ali, na cadeia principal, a gente não precisa colocar o N, então a gente acaba usando só o propil. Tá, e aquele isopropil lá que a gente viu, professor? Aquele surge desse caso aqui, ó. Quando a gente pega essa cadeia com 3 carbonos ligada a uma cadeia, né? Essa cadeia não, esse radical ligado a uma cadeia maior, ele tido como uma ramificação, e ele se liga pelo carboninho do meio, você vai ver que aquele carbono do meio olhando para o radical e não ligado à cadeia principal, tá? Olhando para o radical, ele é um carbono o quê? Secundário. Então eu posso chamar ele de sec-propil. O nome desse radical aqui, ó, sec-propil. Mas também existe uma igualdade, ó. Se você imaginar que existe aqui, ó, deixa eu pegar uma canetinha. Se tem aqui, ó, um espelho, esse lado, né, o lado esquerdo fica igual ao lado direito. Então você tem o prefixo iso de igualdade. Então lembra que para 3 carbonos na ramificação, como radical, você usa o prefixo sec e iso para a mesma condição. Qual que eu vou usar, professor? Se for uma questão aberta, o que você quiser. Se for uma questão de alternativa, vai ter só uma alternativa possível, beleza? Não existe preferência entre eles. E aí nós temos mais uma condição, ó. Quando eu tenho um ciclo, né, o menor ciclo possível para nós é um ciclo de 3 carbonos. Pego esse ciclo e torno ele um radical, ele se ligando a uma cadeia muito maior de carbonos. Então ele vira o ciclo propil, beleza? Então primeiro a gente está aprendendo a dar o nome dos radicais, para daí começar a pegar cadeias inteiras para dar o nome todo, certo? E quando eu tenho um radical com 4 carbonos? 4 carbonos, prefixo para 4, but. Se só tem ligação simples, né, a gente teria o butano. Tira um hidrogênio, deixa uma valência livre e vai acontecer o quê? Virou agora o N-butil, N de normal. Precisa colocar o N? Não, só o butil já é suficiente. Agora eu tenho lá, ó, 4 carbonos, mas a ligação vai acontecer por aquele carbono ali, ó. Tá vendo que aquele carbono é um carbono secundário na ramificação? Então ele é o sec-butil, beleza? Porque o carbono que está fazendo a ligação com a cadeia principal, que vai ser a cadeia maior em carbonos, seria então o sec-butil, certo? Mais uma lá, ó. Eu tenho 4 carbonos. E esse carbono que está ali, ó, que vai fazer a ligação na cadeia principal, é um terciário agora. Então eu tenho agora um terc-butil. Beleza? Tá acompanhando? Se não estiver entendendo, volta ali, começa de novo, tá? E o iso vai acabar sendo esse cara aqui, ó, isobutil. Esse aqui é o que o pessoal mais confunde, tá? Então a dica que eu dou para você é a seguinte: não é N-butil, não é sec-butil e não é terc-butil, sobrou qual? O iso, tá? Vai por eliminatória. Porque se você olhar para esses aqui, ó, o sec vai ter um carbono secundário ligando na cadeia principal. Então, quando ele liga na cadeia principal, ele vira terciário. Mas olha só para o radical, tá? E então ele é um carbono secundário. Agora aqui, ó, o terc-butil, eu tenho um carbono terciário só no radical. Quando ele estiver numa cadeia principal, é obviamente que ele vai virar quaternário. Mas olhando só para a ramificação, ele é terciário. Se nenhuma dessas duas opções estiver ali, você tem o iso,
Porque o iso ele parece o térquibutil, ó, se você olhar para a estrutura, mas ele liga nos carbonos das pontas, né? Então poderia ser aí também uma alternativa para você, certo? Aqui o pessoal confunde mais, mas é prática. Conforme você vai fazendo exercício, dando nome para as estruturas, você vai ficar craque nisso aí. Então, ó, para aproveitar, pratica aqui agora. Passou minha coisa da blusa aqui, ó. Pratica aqui, ó, nesse slide. Dá um pause, tenta fazer batendo o olho aqui e depois dá o play de novo para você ver se você acertou. Foi? Primeiro, radical lá, ó, 1 carbono, metil, 2 carbonos, etil, 3 carbonos. Opa, pera lá, 3 carbonos pode ser diferente. Pode ser N-propil, sec-propil ou isopropil, que é a mesma coisa, tá? Tá vendo que ele está ligando pelo carbono do meio, que é um carbono secundário, né? Então, você tem o sec-propil, que pode ser também iso. O de baixo seria o propil normal. Por fim, o ciclopropil. Aqui em cima, ó, 4 carbonos ligando pelo carboninho normal, então seria aí um butil, ligando pelo carbono secundário, sec-butil, terciário, terc-butil, e o finalzinho ali, isobutil. Podia ter misturado aqui pelo menos, né, para dar uma confundida, mas deixei na sequência já para você ficar lembrando aí, beleza? Agora, como que a gente vai pegar uma cadeia, por exemplo, dessa aí e dar um nome? Eu sei o nome de radical, beleza. O normal é até 4 carbonos, tá? Existem os outros radicais aí, mas até 4 carbonos é o mais comum para radical. Os demais vão seguindo as regras normalzinha, tá? Pentil, hexil, heptil, mas é bem difícil isso aparecer. Então vamos lá. Ó. Primeiro você vai achar a cadeia principal. Qual vai ser a cadeia principal? A cadeia mais longa. Mais longa em quê? Em número de carbonos. Vamos olhar para esse exemplo. Eu teria essa opção, que teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Eu teria essa opção aqui também com 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E se você, ao invés de tivesse na contagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, dá na mesma. Então, ir reto aqui ou descer aqui, ó, daria na mesma 6 carbonos. Então, você tem 3 opções com 6 carbonos. Qual delas você vai escolher? A cadeia mais ramificada. Então, dentre as opções que a gente viu, ó, voltando, a gente tinha essa opção e tinha essa opção. Escolhe qual? A mais ramificada. Essa aqui, ó, tem 2 ramificações. É essa ramificação e essa ramificação. E essa aqui, ó, que a gente viu antes, só teria uma ramificação, ó. Isso aqui entraria como um radical só. E aí a gente prefere então a outra contagem, que eu fico com uma cadeia mais ramificada, certo? Deixa eu voltar para tirar aquilo ali. E aí foi. Então vamos lá, essa seria a nossa cadeia principal. Segundo ponto, numera os carbonos. Só que para numerar os carbonos, você vai começar mais próximo da insaturação ou da ramificação. Lembra que na outra aula a gente usava insaturação? Agora, ramificação, tá? A ramificação e a insaturação vai ser levada em consideração aí. Portanto, vamos começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo que ficou na posição 2 e na posição 3? Se eu começasse a contar do outro lado, deixa eu ver se eu coloquei o efeito. Não. Se eu começasse a contar do lado esquerdo para o direito, ficaria 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que a menor soma é a que a gente escolhe? Mesma regrinha da dupla lá, tá? Só que agora a gente está olhando a ramificação. Então a gente ficaria com essa contagem. Depois, reconheça os radicais. Vê quem ficou para fora e marca a posição e o nome deles. Lembrando que na hora de escrever o nome, você vai colocar isso em ordem alfabética. Então, ó, um deles ali, ó, é o etil e o outro é o metil. Está no carbono 2 e no carbono 3. Então seria 2-metil, 3-etil. Só que como eu tenho ordem alfabética, vem o etil primeiro. Então seria 3-etil, 2-metil. E agora a gente vai para a cadeia principal, que a nossa aí para esse exemplo tem 6 carbonos. Pegando então o nome total, ficaria 3-etil, 2-metil, hexano. Pegou? Ó, 3-etil me indica a posição que está o radical etil. 2-metil me indica a posição que está o radical metil. Hex me indica a cadeia principal. An, que só tem ligação simples. E a terminação O, que é o hidrocarboneto. Pegou? 3-etil, 2-metil, hexano. Separando letras de números por hífen e
aqui você poderia tirar esse hífenzinho aqui, ó. Ficaria 3-etil, 2-metil, espacinho, hexano, porque seria a cadeia principal. Também uma possibilidade, tá? Eu trago essas opções nos próximos slides ali. Pegou? Se você não entendeu esse aqui, ó, volta também e vê de novo, porque a gente vai começar agora a fazer exemplos, para você ir ficando craque nisso aí. Então vamos lá, ó. Observe os alcanos e forneça a nomenclatura. Como que seria aqui, ó, para esse caso? Pega lá a cadeia principal, seria a cadeia mais longa em carbonos. Eu tenho 5 carbonos, portanto, pentano. Radical, 1 carbono, metil. Então eu fiquei ali com a cadeia intitulada dessa maneira. Mas para contar agora e ver a posição do radical, começo o mais perto possível do radical, beleza? E aí vai lá, 1, 2, 3, 4, 5. Então no carbono 2 eu tenho um radical metil e a cadeia principal com 5 carbonos e ligação simples pentano, 2-metilpentano. Certinho? Vamos para o próximo exemplo. Mais uma lá, eu estou tocando assim meio reto, né? Meio rápido também, para que você possa aproveitar mais todos os exemplos que eu tenho aqui. Se você não entender, volta ali e depois dá o play, tá? Então vamos lá, a cadeia principal, a mais longa em carbonos. Selecionei a cadeia principal. Sobraram 2 radicais para fora. Radical com 1 carbono, metil. Aqui, ó, já saiu a numeração. A numeração veio da esquerda para a direita, porque você fica com as posições ocupadas no carbono 2 e no carbono 4. Se você contasse da direita para a esquerda, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficaria no carbono 3 e 5, que é pior, porque a numeração dá uma soma maior, tá? Então lembra da menor soma para os radicais, que é a mesma regra que a gente usava antes. Então esse seria o 2,4-dimetilhexano. Repara que aqui, ó, eu comecei a usar um prefixo do prefixo, né, ó, que me indica a quantidade do radical, dimetilhexano, beleza? E aí o demais é a nossa regra normal. A gente tem mais um exemplo aqui mesmo, ó. Letra C, eu tenho aí essa estrutura e vou achar a cadeia principal, que é a mais longa em carbonos. Vou pegar a cadeia principal e vou achar ela reta. Vamos ver aqui, ó. Vamos contar junto o negócio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, então a de cima lá ficou maior, ficou com 8. Então essa é a nossa cadeia principal. Temos ali, ó, o octano na cadeia principal. Radicais, 2 carbonos, etil, 1 carbono, você tem ali o metil, certo? Numeração 1, 2, 3, 4, então no carbono 2 e no carbono 4, que é um número menor que se você contasse da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 e 7. 5 e 7 vai dar um número maior do que 2 e 4. Portanto, a nomenclatura dessa cadeia ficaria ali, ó, 4-etil, 2-metil, octano, certo? Ó, lembrando, ordem alfabética, tá? Então o etil vem antes do metil. E se eu tivesse 2 radicais metil, seria dimetil. Então viria o dimetil antes? Não, tá? Esse prefixo de quantidade não é levado em consideração na ordem alfabética. Somente o nome do radical, beleza? Guarde essa informaçãozinha no seu coração. Seguimos com mais um exemplo. Mais uma cadeia, achamos a cadeia principal, nome dos radicais, ó. Eu tenho 2 radicais metil e 1 radical etil. Beleza, não tem problema nenhum. Nome da cadeia principal, 7 carbonos, prefixo para 7, hept. Ligação simples, an, hidrocarboneto, terminação o. Chegaríamos então no 4-etil 2,5-dimetilheptano. Belezinha? Tocamos em frente. Lembrando lá a ordem alfabética, né? Ó, aqui vem o que eu estava descrevendo para vocês. Por que o dimetil veio depois? Porque não entra, né, o prefixo de quantidade na ordem alfabética, tá? E aí a gente vai direto para os exercícios. Então vamos tentar fazer o máximo de exercício aqui com vocês. Eu coloquei bastante efeito nos exercícios para ver se ajuda, tá? Se você ficar em dúvida do vídeo, depois no slide lá, no Quack Arquivos, você consegue pegar bem o passo a passo e ir fazendo com as animações. Módulo 42, página 240. Primeira questãozinha da ACAF.
Considere uma cadeia carbônica 2,3-dimetilbutano e assinale a alternativa que indica o número de átomos de carbono terciário, secundário e primário. Como eu sempre falo, as questões de orgânica envolvem outros conteúdos. Não vai ter como deixar um conteúdo para trás, você vai ter que puxar tudo isso junto. Então vamos lá, como que a gente começa montando essa cadeia? Pega a cadeia principal, prefixo para a cadeia principal, ó, eu tenho aqui, ó, but. Isso me indica que eu tenho 4 carbonos. 4 carbonos. Ligação simples entre eles, porque a gente está vendo aqui, ó, que é an, né, o infixo é an. E aí você tem então que ligar no carbono 2 e no carbono 3 dois radicais que têm um carbono, metil. Então vamos lá, ó, no carbono 2 e no carbono 3, vamos colocar as ligações do carbono, parará, parará. No carbono 2 e no carbono 3 eu coloco um radical metil. O que vai acontecer com os demais, né, as demais ligações do carbono? Vai ser completada com hidrogênio. Então vai hidrogênio em todos os outros carboninhos ali, completando as 4 ligações, certo? A pergunta dele é, número de carbono terciário, secundário e primário. Terciário tem que estar ligado com 3 carbonos e primário ligado com 1 carbono. Lembra que os carbonos das pontas são primários. Então a gente tem ali, ó, primário e primário. Só que eu tenho outros dois ali, né, embaixo ainda também nas pontas que são primários. Entre eles, eu fico com os carbonos terciários, tá? Lembrando, classificação de carbono entre primário, secundário, terciário e quaternário não indica quantidade de ligação, indica a quantidade de carbono vizinho. É bem fácil o pessoal confundir isso, tá? Ó, terciário está ligado a 1, a 2, a 3 carbonos, por isso que ele é terciário. Seguimos em frente. Ah, ficou ali, ó, letra A, tá? 2, 0 e 4. Questão 2. Retirando os hidrogênios do metano e colocando-se o radical terc-butil, então você vai ter que lembrar, ó, primeiro, quem é o terc-butil? Senhor, me ajuda para lembrar quem é o terc-butil. Vamos lá. Como você vai pensar? Ó, pensa assim comigo. Prefixo para 4 carbonos. Então você, 4 carboninhos, beleza? 1, 2, 3, 4 carbonos. Prefixo aqui, ó, que vai indicar por onde ele vai ligar. Terc vai ligar num carbono terciário. Bah, não tem um carbono terciário nessa que eu montei. Então não é essa, beleza? E aí você vai fazer um carbono terciário. Carbono terciário eu preciso dessa condição. E aí eu tenho esse carboninho aqui, ó, como um carboninho terciário. E é isso mesmo. Agora esse cara vai ligar aqui, ó. E aí você monta então essa estrutura. Tá lá, ó. Coloquei um terc-butil lá em cima. Agora, qual seria o nome dessa estrutura que foi formada? Regras de nomenclatura segue o mesmo padrão. Cadeia mais longa, você vai ter aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos. Tá, e se eu quisesse contar lá em cima? 1, 2, 3 carbonos. Se eu quisesse subir ainda, ó, 1, 2, 3 carbonos. Qualquer direção, 1, 2, 3 carbonos. Vai dar 3 carbonos. Então, independente aqui do lado que você pega, deixa eu voltar aqui para tirar esses rabiscos. Você teria, então, essa cadeia como a cadeia principal. E contando, então, fazendo a nomenclatura, você fica com 2 radicais metil no carbono 2. Portanto, dimetilpropano. Essa é a nossa resposta. Tá, professor, não tem que indicar em qual posição eles se encontram? Sim, só que existe uma outra possibilidade de você ter radical nessa cadeia, com 3 carbonos? Vamos pensar assim, eu tenho 3 carbonos, e aí eu vou colocar um CH3 aqui na ponta, virou um radical, ok, beleza, radical. E aí coloco mais um aqui, ó, CH3. A cadeia principal, ó, ia levar aquele carbono junto. Então deixaria de ser o propano, porque ele estaria, né, na sequência mais longa de carbonos. Então, por não precisar colocar um número, remete a essa condição aí, tá bom? Mas se tivesse 2,2-dimetilpropano, também não estaria errado, tá? É só uma questãozinha aí para te levar a uma confusão. Questão 3. Qual o nome do composto representado? Vai lá, pega a cadeia mais longa em carbonos. Vamos fazer junto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Já contei essa, eu acho. 1, 2, 3, 4, 5. Várias das 5, né? A contagem total vai dar 5 carbonos. Qual que a gente vai escolher? A mais ramificada. Então lembra sempre de pegar a mais ramificada, tá? Se você tiver empate, né? Eu contei
Achei duas que tem a mesma quantidade de carbonos, número máximo, e tem a mesma quantidade de ramificação. Tanto faz, tá? Provavelmente você vai ter a mesma alternativa aí para as duas interpretações. Então vamos pegar a que tem 5, né? Ah, não, tem uma que tem 6, né? 1, 2, 3, 4... Não, 5 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5... 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, fechou. Então, ó, vamos pegar esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Essa como, acho que deixa eu ver se eu coloquei o efeito. Coloquei o efeito. Aqui, ó, poderia ser essa e poderia ser essa. Essa que tem 4, essa já tá fora, né? E poderia ser essa aqui. Beleza, então, ó, deixei essa como a principal, tá? Pegando o nome dos radicais, ó, eu tenho ali no carbono 2 um radical metil e no carbono 3 um radical etil. Lembrando que pega a menor soma possível. E aí, então, olhando para a cadeia principal, nós temos 5 carbonos. Coloca ali, então, seria o pente, né? Ordem alfabética para os radicais. Então, vem o 3-etil, 2-metil, pentano. Letra E, certo? Questãozinha 4. Vamos ver como é que a gente está de tempo aqui. 26. Bah, já estamos estourados. Vamos terminar a 4 e a 5 Rapidex. Considere o alcano com o menor número de átomos de carbono presente apresentado um radical etil ligado à cadeia carbônica. Então eu preciso de um alcano, só ligação simples, e um radical etil. Para que você tenha um radical etil, eu preciso ir na tentativa. Não tem outra maneira, tá? Coloquei ali, ó, 5 carbonos e um radical etil. Essa é a única possibilidade, né, para você achar o alcano com o menor número de átomos de carbono. Porque se você coloca 3 e coloca 2 carbonos para cima, você vai entrar na contagem com eles para cima. Então já não entra nessa possibilidade de ser um radical. Pensa que isso aqui, ó, só pode ser um radical. Então tem que estar ligado a uma cadeia principal, certo? Se a gente coloca só 2 carbonos, não dá para ter radical. 3 carbonos, aí já dá para ter radical. Só que como eu preciso de 2 carbonos, aí entraria na contagem. Por isso que essa é a nossa possibilidade, certo? Número total de átomos de carbono na molécula, contando tudo isso, chegamos ali em 7 carboninhos, beleza? Questão 5, ó, só para fechar aí, ele dá a fórmula geral de um alcano e ele fala aqui que N é um número inteiro positivo. Qual seria a massa do alcano em função de N? Quanto que vale o carbono na tabela periódica? A massa do carbono você já sabe de cabeça, né? Certeza. Carbono vale 12. 12 vezes N. Hidrogênio vale 1. 1 vezes 2 vezes N. Mais 2. Daria então a massa total. Lembrando que essa é a regra para os alcanos, tá? Resolvendo essa questãozinha aqui, ó, a gente chega a 14N mais 2 igual a massa. Portanto, letra D. Mas o nosso objetivo é você dominar a nomenclatura de compostos ramificados, hidrocarbonetos, tá? Então, ó, faça essa aula com muita atenção e com muito carinho e dedicação, porque todas as outras aulas vão precisar de nomenclatura, tá? A gente vai parar de falar de nomenclatura em algum momento? Não. Toda a orgânica vai envolver nomenclatura, tá bom? Então, domine esse assunto, tá? Então, aqui, ó, os exercícios selecionados. E eu coloquei alguns aqui resolvidos, tá? O 8 está resolvidinho passo a passo. Depois você pode ir pegando aí a sua interpretação lá no Qualquer Arquivos, ó, o 11. Coloquei alguns, tá? E aí você pode ver bem certinho a resolução deles e chegar na sua análise e compreensão sobre esse assunto, beleza? Encerramos por aqui, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula. Um abraço.